Quando a gente fala em plantas carnívoras, as pessoas já pensam em plantas grandes, que capturam presas grandes, inclusive vertebrados, até mesmo humanos. Mas na prática, na verdade, essas plantas geralmente capturam pequenas presas. Quando a gente fala das plantas carnívoras, elas são diversas linhagens de plantas, um pouco menos do que 10 linhagens, e essas linhagens elas surgiram de forma independente do ponto de vista evolutivo. Todas elas capturam presas, que foi uma maneira que elas inventaram, digamos assim, do ponto de vista evolutivo, para suprir a carência de certos nutrientes, porque elas vivem em ambientes pobres em nitrogênio, fósforo, por exemplo, e aí elas conseguiram aí passar à frente das outras, capturando organismos, presas, e a partir deles, digerindo esses animais, então os nutrientes eles são absorvidos. Quando a gente se refere à família Lentibolariacea, essa família ela compreende 3 gêneros. O gênero Pinguicula, que é um grupo de plantas com folhas grudentas, que as mosquinhas elas pousam na folha e acabam sendo aprisionadas e ali são digeridas. O gênero Genlisia, esse gênero ele tem folhas especiais, folhas modificadas que parecem um Y invertido, enroladinho, são folhinhas em espiral, e ali micropresas, geralmente microcrustáceos e outros animaizinhos entram e são capturados e digeridos. E o terceiro gênero, que é o gênero Tricularia, que tem bolsas, são vesículas, provavelmente de origem foliar, que tem alguns milímetros, são bem pequenininhas geralmente, e essas vesículas funcionam por sucção embaixo da água. Então uma presa vai, toca uns pelinhos sensíveis, então essa armadilha dispara e suga a presa para dentro, e ali essa bolsa libera enzimas digestivas, o material digerido, a presa digerida, e os elementos eles são então absorvidos, os nutrientes eles são absorvidos. Então isso é muito interessante, é uma família só, mas essa família tem 3 mecanismos de carnivoria diferentes. Isso é bastante curioso do ponto de vista evolutivo. As utriculárias têm sementes bem pequenas, então muitas são dispersadas pelo vento, por água de chuva, muito provavelmente. E tratando-se de dispersão a longas distâncias, provavelmente aves. As aves, então, de banhado, de brejo, vão chapinhar numa lagoa, por exemplo, acabam sujando as penas ou mesmo aí as suas patas aí naquele barro, e a hora que elas vão para um outro ambiente, migram, acabam levando esse material. Já era sabido que esse grupo, as utriculárias, provavelmente a origem dele teria sido a América do Sul, muito provavelmente o Brasil, há 39 milhões de anos. Aí, do Brasil, se dispersaram inicialmente para a Austrália, posteriormente para a África, isso em torno de 17, 16 milhões de anos, migraram sentido norte, para a América do Norte, e depois, através do Alasca, região da Beringia, provavelmente ali atingiram a Ásia e Europa. Como que a gente faz esse tipo de análise? Esse tipo de análise ele é feito através, a gente usa DNA e a gente usa alguns eventos históricos com datas conhecidas, como por exemplo um fóssil, um grão de pólen, ou se não uma amostra de uma flor, uma semente datada de confiança, e também um evento histórico geológico, por exemplo a formação de uma ilha. Então a gente sabendo da data desse evento e conseguindo relacioná-lo com a árvore evolutiva, a gente consegue calibrar a árvore como um todo e tem então essas datas. As utriculárias são plantas extremamente interessantes do ponto de vista biológico por vários aspectos. Quando a gente compara diversas espécies, as flores elas são muito parecidas, elas têm muitas similaridades. Mas quando a gente vê o aspecto vegetativo, os caules, as folhas, as armadilhas, elas são plantas muito diferentes entre si. Nesse aspecto, esse grupo é extremamente interessante para a gente entender como se deu a evolução desse grupo, como é que se deu a diversificação das diversas linhagens desse grupo nos diversos ambientes, aquático e terrestre. Quando a gente vê as diversas linhagens de utriculária, tem grupos com genomas grandes, grupos com genomas médios e grupos com genomas bem pequenos, miniaturizados. Então, o que está acontecendo em algumas linhagens é também contração genômica. A gente não sabe direito por que isso está acontecendo, o que a gente vem estudando são os processos, descobrir qual que é a relação, qual que é a importância de cada gene. Aí talvez no futuro próximo conhecermos aí genes novos, enzimas novas
e até mesmo para melhoramento genético, para plantas conhecidas, para agricultura, por exemplo. Isso é extremamente interessante de se estudar. Então, esse trabalho tem um mérito muito grande, porque a gente vem trazendo desde informações básicas de biologia básica, biologia evolutiva, até um emprego biotecnológico aplicado.